Minha irmãzinha, para o nosso encontrinho com Jesus. Hoje é domingo, dia da gente se encontrar com Jesus, ouvir a palavra do Senhor e receber a comunhão espiritual. Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também do encontrinho com Jesus. Vamos ver se o som está bom, enquanto isso você já vai colocando seu nome aí para no final a gente poder ler para cá. Tudo bem? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Face de Tours. Vamos começar o nosso encontrinho com Jesus de hoje. Vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, vamos chamar o Joca. Joca! Chama bem forte aí, vamos lá. Ô Joca! Não, tem que ser mais forte, gente. Vamos lá, bem fortão, bem fortão. Joca! Eu escutei, eu tô aqui, eu escutei. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Joca? Como é que tá? Eu tô relativamente bem, então, tudo bem. Joca, o que aconteceu hoje? Ele sempre chega, oi, né? Hoje chega, o que aconteceu, Joca? Uma coisa que aconteceu bem terrível. Joca, o que você aprontou? Calma, fui eu, mas não fui eu. Eu vou explicar. Então explica, o que está acontecendo, Joca? É a minha régua, eu tô assim por causa da minha régua. Você fica assim por causa de uma régua? Acabado, arrebentado, assim, deprimido por causa de uma régua, triste por causa de uma régua. Olha só, a minha régua sumiu, sabe, gente? Ela sumiu. E aí eu falei para minha mãe que a minha régua sumiu. E aí eu entrei numa fria. Ai, puxa vida, o que aconteceu, Joca? Calma, não vai chorar em público que é feio. Ficar chorando na frente das crianças. Ó o exemplo, hein? Vamos conversar e tudo tem solução na vida. Exatamente o que aconteceu? Vamos começar do começo. Começar do começo. Eu estava na escola, anteontem, estava lá brincando, e sabe o que eu estava fazendo? Brincando de espada com a minha régua. Eu estava brincando com o Lucas, sabe? O Lucas é meu colega do lado, ele pegou a régua dele, eu peguei a minha régua, e a gente começou a brincar e lutar, e brincar de espada com a régua. Brincar de espada com a régua. A régua era de madeira ou era de plástico? Não, a régua era de plástico, mas a dele também era de plástico. E a gente estava brincando, e de cavaleiro, assim, sabe? De espada, muito legal. Muito legal. E aí você perdeu a régua? Então, tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim, é esquisito. Você perdeu a régua ou você não perdeu a régua? Tecnicamente, sim. Joca, tá mal explicada essa conversa, Joca. Você chegou pra sua mãe e falou, mamãe, eu perdi a régua, certo? Eu falei, mamãe, eu perdi a régua, foi isso. E assim, tipo, você perdeu a régua? Tecnicamente, sim. Quer falar a verdade? Tá bom, é que na hora da lutinha, quebrou a régua. Foi isso que aconteceu. Minha mãe ia brigar comigo. Daí eu cheguei em casa, até deixei a régua, sabe? Larguei a régua lá, porque eu vou chegar com a régua quebrada na minha casa, minha mãe ia ficar brava. Daí eu falei pra ela que eu perdi a régua. Aí você mentiu. Eu menti, pois é. Mas isso não é pior. E qual que é o pior, Joquinha? O que aconteceu? Pior é que a minha régua, minha mãe tinha marcado meu nome, sabe? Ela escreveu assim, botou a etiqueta e colocou um durex para não sair. E sabe quando eu estava vindo para o encontrinho com Jesus? A Clarinha deu um tchau bem grande para mim assim, e falou, Joca, eu já liguei para sua mãe, tá? Eu achei a sua régua. Ela tá quebrada, mas eu vou levar na casa da mãe dela, depois eu vou no encontrinho com Jesus, tchau. Olha só, mentira tem perna curta. Quer dizer que a Clarinha achou sua régua quebrada e achando que estava ajudando você, resolveu devolver a régua para você, levou lá na casa da sua mãe, porque você estava vindo correndo para cá. Pois é, foi isso que aconteceu e agora minha mãe vai saber que eu não perdi nada, que eu quebrei. Ela vai me deixar de castigo, o domingo inteiro de castigo. Pois é, mas a gente não pode falar que não é merecido, né, Joca? Pode? Pode falar que não é merecido? Não posso falar que não é merecido porque eu menti e eu quebrei a régua também, então o castigo é merecido. De verdade é merecido, sim. Então, olha só que coisa feia. Você mentiu para sua mãe, você quebrou a régua que a sua mãe te deu, fazendo lutinha, e ainda por cima você pecou contra Deus.
Pequei contra Deus? Como assim? Agora piorou a minha situação, ficou pior? Pode ser pior! Ficou pior! Pois é, você mentiu e a mentira é um pecado muito sério. Oh, puxa vida! Era melhor eu ter assumido logo de cara, né? Chegar na minha casa e falar que eu quebrei a régua brincando, né? Com certeza, pode ter certeza que o castigo ia ser menor e pelo menos você não ia ter pecado contra Deus, né, Joca? Mentira é pecado, não pode pecar. Poxa vida, eu vou pedir perdão ao Papai do Céu e vou falar para ele que eu não vou mais pecar, não vou mais mentir, viu? Puxa vida, e vou pedir desculpa para minha mãe também, perdão, porque eu menti, eu quebrei a régua e vou ficar no castigo quietinho, sem reclamar, porque eu mereci. Pois é, Joca, você mereceu mesmo. Então, vamos fazer assim, ó, nós vamos ouvir as histórias agora da catequese. Depois, né, no final, a gente vai ter aquele exame de consciência antes da comunhão espiritual. Aí você já aproveita e pede perdão a Deus, tá bom? Tá bom, eu gostei dessa ideia. Eu vou ficar bem quietinho no meu canto aqui. Olha, melhor você não mentir. Mentira tem perna curta, viu? Tchau pra vocês. Pois é. Aí fica com muito medo, faz errado. Primeiro faz errado, depois fica com medo da mãe botar de castigo. Aí faz mais errado e aí peca contra Deus porque mentiu. Não minta, fale a verdade. Tem até um ditado antigo que os mais velhos falavam: quem fala a verdade não merece castigo. Talvez se o Joca tivesse assumido quando chegou em casa que tinha quebrado a régua brincando, talvez a mamãe chamasse atenção, mas nem ia ficar de castigo. Mas agora ele vai ficar. Eu conheço a mãe dele. Ele vai deixar de castigo, né? Nem tanto por causa da régua, é por causa da mentira. E a mãe dele não aceita mentira. A mãe dele confia no Joquinha, já falou para ele que confia nele. Se ele mentir, perde a confiança. E hoje ele mentiu. Então não minta para não perder a confiança em você, tá bom? Senão a mamãe perde confiança, o papai perde confiança. Aí quando você falar uma verdade, a pessoa fala: será? Porque já mentiu tantas vezes, né? Falar: será que é verdade? Não sei, ele mentiu aquela vez, lembra? O pai e a mãe ficam assim na dúvida, né? Então, para a gente ter bastante confiança do pai e da mãe, sempre falar verdade, tá bom? Muito bem. Vamos então para a nossa catequese de hoje. Você está vendo aqui que nós temos Jesus dando a comunhão, essa ilustração da semana passada. A gente vai falar de novo sobre comunhão espiritual, uma coisa que não deu tempo semana passada. E aqui você está vendo Jesus com uma ovelhinha no colo e duas crianças, um menininho e uma menininha perto dele. Vamos ver o que são as duas histórias? Muito bem. Então, primeira coisa que eu quero contar para vocês hoje é assim: como receber a comunhão espiritual. A gente já falou sobre a comunhão espiritual semana passada, agora vamos falar como receber, o que você precisa para receber comunhão espiritual. Você que é igreja doméstica, você que está na sua casa, você é católico apostólico romano, né? Ou as meninas, né, católica apostólica romana. E vocês que estão então na igreja doméstica, que são igreja doméstica, a igreja em casa, né? Que a gente, nos nossos tempos, é o que o Senhor fez, a obra de Deus na nossa vida, a gente ser igreja doméstica. Você pode comungar na sua igreja doméstica, receber a comunhão espiritual. É o próprio Jesus que nos dá a comunhão espiritual. Tá vendo? Então, e como você pode fazer para receber a comunhão espiritual? É assim. Primeiro, vamos supor que aqui nós fazemos já isso, tá certo? Nós fazemos todo domingo, a gente faz comunhão espiritual. Mas vamos supor que num dia durante a semana assim, você estivesse assim aí, né, em casa e falasse: puxa, queria tanto receber comunhão hoje no meu coração, queria tanto que Jesus me desse comunhão. Como é que você faz? Você pode receber comunhão durante a semana também. Domingo tem que receber comunhão mesmo, né? É obrigação da gente receber a comunhão espiritual todo domingo e nos dias de festa. Mas vamos supor que lá um dia da semana você fala: puxa, eu queria tanto receber, eu estava precisando da comunhão hoje, queria que o Senhor me desse comunhão. Como é que você faz para se preparar? Você faz assim, ó. Primeira coisa, você vai na frente do altar da sua igreja doméstica, ajoelha, faz o sinal da cruz, tá? E aí então o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal da cruz. E aí, primeira coisa, exame de consciência. Examinar seu coração para saber os pecados que você cometeu. Você não pode receber Jesus em pecado. Se você está com seu coração com pecado, como é que você vai chamar Jesus para entrar no seu coração? Seu coração está sujo de pecado. Você vai chamar o Senhor para entrar no seu coração sujo? Não pode. Tem que limpar o coração primeiro. Como é que você limpa o seu coração do pecado? Assim, primeiro você faz o exame de consciência.
Não, Joca, eu menti, eu aprontei, eu quebrei a régua que a minha mãe me deu, né? Fez um monte de coisa errada. Aí, aquele exame de consciência, percebe que está errado e pede perdão ao Senhor. Nós temos até uma oração que a gente faz aqui. Pede perdão ao Senhor, me perdoa, meu Deus, eu não vou pecar mais. Mas tem que ser de verdade. Arrependimento de verdade, não é da boca para fora, não. Arrependimento aqui, ó, no coração, porque Jesus não merece que a gente peque, não merece que a gente faça errado, não merece que a gente ofenda. Quando a gente comete um pecado, é uma ofensa contra Deus. O Senhor não merece isso. Aí você, então, faz exame de consciência, se arrepende, pede perdão a Deus e promete ao Senhor que você não vai fazer mais. Com a ajuda de Deus, você não vai mais pecar. Aí você reza uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória. Aí, finalmente, você reza a oração pedindo ao Senhor que venha no seu coração, que dê a comunhão espiritual para você. Tá certo? Aí fica um pouquinho ali com Jesus, ele te dá a comunhão espiritual, você fica um pouquinho com Jesus no seu coração, fala com ele, agradece por ele ter te perdoado, agradece pela semana que você está tendo, pelo seu dia, pede as graças que você precisa, que a sua mãe precisa, seu pai precisa, seu irmãozinho precisa, sua irmãzinha precisa, se tiver irmãozinho e irmãzinha, né? Quem não tem, às vezes tem priminho, enfim. Depois você faz de novo o sinal da cruz e pronto, você recebeu a comunhão espiritual do Senhor do jeito certo. Não é só querer comunhão, primeiro tem um exame de consciência. Você pode receber a comunhão espiritual todo dia, se você quiser. Todo dia, pode fazer, mas só que tem que fazer a mesma coisa todo dia. Tá certo? Estamos conversados, estamos explicados? É assim que se prepara para receber a comunhão espiritual. Porque a gente não pode receber o Senhor no nosso coração. Já imaginou? Vai uma visita na sua casa, a casa está suja, bagunçada, um monte de coisa fora do lugar, uma feiura. Você vai receber uma pessoa assim na sua casa? Dá até vergonha. A mamãe fala, não, vamos arrumar a casa primeiro, vem visita aí. Não é assim? Agora é a mesma coisa com Jesus. Jesus vem no nosso coração, chega lá no nosso coração tudo sujo, pecado para todo lado. Sujo, sujo, sujo. Não. Por isso a gente pede primeiro perdão ao Senhor, limpa o nosso coração do pecado. O Senhor nos perdoa quando Ele vê que nós estamos verdadeiramente arrependidos. Não vá pedir perdão da boca para fora. Ah, desculpa, Senhor. Ah, tá, quero comunhão. Faça isso não, isso é ofensa. Aí você pecou mais ainda, tá certo? Então tem que se arrepender de verdade e prometer ao Senhor que com a ajuda dEle você vai procurar não pecar mais, não cair mais naquele pecado, tá certo? Aí então você reza Ave Maria, o Pai Nosso e Glória, reza a oração da comunhão espiritual e está tudo pronto para você receber Jesus no seu coração. Tá bom? Muito bem. Não esquece de terminar fazendo o sinal da cruz, né? Começar fazendo o sinal da cruz e terminar fazendo o sinal da cruz, tá bom? Muito bem. Então agora olha só, nós vamos falar de Jesus, mas nós vamos falar da história dessa ovelhinha. Essa ovelhinha que está com Jesus. Jesus está segurando o cajado de pastor, né? Jesus é o bom pastor, né? Cheio de ovelhinhas em volta, as crianças pertinho dele. E essa ovelhinha, ela chama Pamela. O nome dela é Pamela. É uma ovelhinha assim bonitinha, né? Ela é bonitinha, mas ela é bagunceira. Ela não é assim muito obediente. Então, a Pamela tem um pastor que toma conta das ovelhas. E todo dia o pastor leva as ovelhas lá para o pasto, né? De noite elas dormem no cercadinho fechadinho, cobertinho, para não tomar chuva, não tomar frio. Mas de dia vem o pastor logo cedo, abre ali o portãozinho, leva todas as ovelhinhas para tomar sol, para comer a grama que elas gostam de pastar, né? A gente fala pastar, que gosta de comer a graminha, elas gostam de pastar o matinho e também para tomar água fresca todo dia. E o pastor fica ali só olhando para ver se não tem nenhum lobo se aproximando. Você sabe que o lobo, ele come as ovelhas, ele chega lá e dá uma dentada na ovelha. Ele é carnívoro, né, gente? Então, por isso o pastor sabe disso, ele fala, não, presta atenção porque tem lobo por aqui, e o lobo vem e pega minhas ovelhas, e aí o prejuízo é grande, coitado da ovelha, né? Virar comida aí do lobo, não pode? Então, o pastor toma conta das ovelhas. Mas, lá nesse lugar que a Pamela é essa aqui, ó. Lá naquele lugar que essa Pamela pasta todo dia, tem 2 pastos. E aí o pastor faz assim,
A hora que esse pasto aqui está meio assim, meio assim, as ovelhas já comeram bastante, e aí está meio baixinho o mato, já quase não tem comida para elas, o que o pastor faz? O pastor leva elas para o outro pasto. Pega lá um caminho lá, sobe o morro, no outro pasto, lá em cima do morro tem outro pasto. E nesse dia da história que eu estou contando, aconteceu que o pastor foi levar as ovelhas para o outro pasto. A Pamela, ela é meio desligada, assim, né? Ela é meio desobediente, falar a verdade, né? Muitas vezes o pastor vai, leva as ovelhas, chama as ovelhas para ir para o outro pasto, e a Pamela não vai. Ela fica lá parada, vendo a banda passar, olhando para o céu, comendo matinho, se distraindo. E aí o pastor volta lá e, Pamela, vamos, Pamela, olha, Pamela, suas amigas já estão do outro lado, vamos lá, Pamela, não posso deixá-las lá que o lobo pega elas, vamos embora. Certo? A Pamela nunca viu um lobo, mas já ouviu falar que o lobo não era tudo isso, né? Mas enfim, nunca tinha visto. Só que assim, sempre o pastor vem e puxa ela. Você vê que o cajado do pastor, ele tem uma curva assim para pegar a ovelhinha e puxar a ovelhinha, se ela não viesse, não obedecer. Porque tem que puxar para o bem dela mesmo, né? E nesse dia, o pastor foi com as ovelhas e a ovelhinha Bernadette, que estava do outro lado, que foi junto, a ovelhinha Bernadette caiu num buraco. Lá que tinha lá perto do pasto, lá, ela acabou caindo num buraco lá. Não viu e o capote no buraco. E tá com o pastor a salvar a ovelhinha Bernadette do buraco. Enquanto isso, quem foi que ficou nesse pasto aqui sozinha? Quem ficou sozinha foi a Pamela. Pois é, a Pamela esquecida, que não presta atenção, o pastor chama e ela não presta atenção, depois eu vou, né? E ela ficou sozinha no pasto. Aí apareceu quem? O lobo. Olha a situação. Todas as ovelhas no outro pasto, o pastor salvando a ovelhinha Bernadette que tinha caído no buraco, e a Pamela aqui sozinha, comendo matinho e achando que a vida é bela, que tudo certo, tá tudo bem. Só que não estava tudo bem, porque aí quando o pastor sai de perto, ou a ovelhinha sai de perto do pastor, as duas coisas vêm o lobo para cima. O lobo fica só esperando, só olhando. Prestando atenção, você vai ter uma chance. E hoje ele teve uma chance. Ele se aproximou da ovelhinha Pamela, e a Pamela nem desconfiou. Ela já tinha ouvido falar do lobo, mas ela não sabia que o lobo era daquele jeito. Ela não reconheceu o lobo. Em vez de sair fugindo, ela simplesmente, sabe o que ela fez? Ela nem conhecia o lobo. Nunca viu o lobo na vida, era um estranho para ela. Conversou com o estranho. Ela começou a conversar com o lobo, deu conversa para uma pessoa estranha, melhor, para um bicho estranho, para um lobo estranho. Aliás, lobo conhecido também tem que fugir, né? Mas deu conversa para o lobo que era um estranho, que ela nem conhecia. E o lobo disse para ela assim, tudo bem, ovelhinha. Que o lobo tem uma vozinha feia assim, sabe? Tudo bem, ovelhinha. E a Bernadette, tudo bem, tudo bem. Dá conversa para quem você não conhece, não pode. Não converse com gente estranha, nem com bicho estranho, faz favor. Passa um cachorro lá na rua, você não conhece o cachorro, vai botar a mão no cachorro, o cachorro nhaque na sua mão. Já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo quando era criança, por isso que eu tô falando. Aí ficou até a marca. Hoje não aparece mais, ficou a marca aqui. 2 pontos que eu levei na mão. Justamente porque o cachorro foi e grudou na minha mão. Eu fui pegar o cachorro, achei bonitinho, fui pegar um cachorro pequenininho, mas a boca dele deu uma mordidona aqui, ó. Agora, imagina o lobo, aquele bocão dele desse tamanho, e a Bernadette dando conversa pro lobo. E o lobo falou, olha, ovelhinha, esse pasto aqui tá muito baixo, eu conheço um pasto bem melhor, né? E a ovelhinha respondeu o quê? É mesmo, de fato está muito baixo. Você conhece outro pasto? Onde é? Vê bem. E o lobo respondeu, é aqui perto. Se você quiser, eu te mostro. Vê bem, até a voz dele já é terrível. Veja bem a situação. E o que a Pamela faz? Responde, que legal, eu quero ver então esse outro pasto. Eu estou querendo comer um pastinho diferente que está muito baixo. E olha só o que o lobo diz. Vem comigo então, ovelhinha. Está percebendo? Olha o perigo, você está percebendo o perigo de conversar com gente estranha? Pois é. Conversar com um bicho estranho também.
E não é que a Pamela começou a seguir não é que a Pamela começou a seguir o lobo para ver o outro pasto. Mentira, não tem pasto nenhum. Ele vai comer a Pamela, vai matar a Pamela e comer a Pamela, parece louca. Vai levar ela pro meio das árvores lá e crunch nela. Pega bem na garganta, acabou. Oh, nessa hora que ela estava indo junto com o lobo, eu tô querendo ver o outro pasto. E o lobo, vem comigo. Que palhaçada, né? Como é que pode ela acreditar em quem ela nem conhece? Nessa hora aparece o pastor. O pastor tinha tirado já a outra ovelhinha do outro pasto, a Bernadette, tinha tirado do buraco e voltou atrás da Pamela. Foi na hora. Foi na hora, mais 1 minuto ele perdia a Pamela, porque daí ele viu o quê? Ele olha e vê o quê? A Pamela andando junto com o lobo. E ele dá um grito, Pamela, para aí! Parado aí, seu lobo, que eu vou te pegar! E sai correndo com o cajado e vai atrás do lobo. E o lobo olhou e se mandou de medo. E a Pamela ficou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o pastor deu uma chamada nela. Tá vendo, Pamela? Você quase foi comida pelo lobo. Esse aí que é do lobo. Esse aí que é do lobo. Você percebeu? Vamos embora. As outras suas irmãs estão todas para lá. Vamos embora. Não pode ficar aqui. Presta mais atenção. Chamou a atenção dela. Mas é melhor chamar a atenção dela. Ela tá viva, né? Porque depois de morta não adianta chamar a atenção, né? Aí já era, né? Olha o perigo. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. O pastor dessa história é Jesus. Jesus toma conta de nós somos o rebanho de Jesus, como se fossem as ovelhinhas, tem que ficar sempre perto de Jesus. Quando a gente sai de perto de Jesus, o Senhor está indo e a gente não vai, a gente fica parado, olhando na internet, fica parado com conversa mole com um colega que só fala coisa feia, fica dando conversa para quem está fazendo coisa errada. O que acontece? Vem o lobo. Quem é o lobo? O demônio. Vem o demônio para cima de você para fazer você pecar. Ele quer que você peque, você faça coisa errada contra Deus, porque daí ele separa você de Deus. Quando ele separa você de Deus, aí você está nas garras do demônio, que é muito pior que o lobo, viu, gente? Muito pior que o lobo é o demônio. O demônio é fogo. Mas você não tem que ter medo do demônio, não. Não, você tem que estar perto de Jesus sempre, igual as crianças estão aqui, pertinho de Jesus, porque pertinho de Jesus o demônio passa longe, ele tem medo de Jesus e cai fora. Então pertinho de Jesus a conversa é outra, o demônio passa rapa fora, passa longe, porque ele sabe que Jesus protege aqueles que são dele e que o amam. Jesus ama você, Jesus te ama muito, você sabe, né? Ele te ama demais, e é porque ele ama muito você que ele quer o seu bem. Por isso, fique sempre perto de Jesus. Não peque. Quando a gente peca, a gente se afasta de Jesus. Não peque. E siga Jesus. Jesus fala, vamos para cá, você vai. Jesus fala, vamos para lá, você vai. Jesus fala, não minta, você não mente, você obedece. Jesus fala, olha, tem encontrinho com Jesus domingo, você vem fazer comunhão. Jesus fala, olha, não pode ficar vendo coisa errada na internet, você não olha, né? Tudo isso a gente faz à vontade de Deus, não peca, não ofende a nosso Senhor, daí Ele nos protege, tá bom? Fique sempre junto com o bom pastor, sempre junto com Jesus. Não se separe de Jesus, não peque. Se você pecar, bom, vai lá de joelho na frente do altar da sua igreja doméstica, pede perdão ao Senhor, examina a sua consciência, vê os pecados que você fez, pede perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar e pronto, você está de volta junto com Jesus mais uma vez, tá bom? Então é isso aí, cuidado com o lobo aí, os maus inimigos, inimigo de Jesus, que é o nosso inimigo também. Cuidado, fique perto de Jesus que Ele te protege, certo? Sempre. Vamos então, agora já que nós falamos de ato penitencial tantas vezes, né? Hoje foi o dia de falar de ato penitencial, de perdão dos pecados, né? Então vamos fazer o nosso ato penitencial. Examine seu coração. O que você aprontou essa semana? O que você fez estava errado? Você sabe que estava errado, né? Então dá uma pensada, abaixa a cabeça. Vamos pensar no que nós fizemos de errado, os pecados que nós cometemos contra o Senhor, que ofendem tanto a Jesus. Baixe sua cabeça, pense nos seus pecados e se arrependa de ter ofendido Jesus.
Muito bem, agora eu vou rezar e vocês repetem, tá bom? Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado e vos peço perdão. Com a vossa ajuda, prometo que vou procurar não pecar de novo. Amém. Agora sim, a gente se arrepende, pede perdão e o Senhor nos perdoa. Se Ele vê que a gente se arrependeu de verdade, o Senhor nos perdoa, tá bom? E agora então nós vamos fazer a comunhão espiritual. Agora nosso coração está limpo, sem pecado, nós já podemos receber o Senhor no nosso coração. Então, olha, muitos santos e muitas santas receberam a comunhão espiritual ao longo dos 2000 anos da nossa igreja. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora junte suas mãos, feche os olhos. Se não tiver ajoelhado ainda, aproveita para ajoelhar. Eu aqui não posso ajoelhar porque não tem espaço. O joelho do tio Emílio é machucado, então não consigo, mas vou ajoelhar no meu coração aqui, bem quietinho. Você ajoelha aí na frente do altar da igreja doméstica, tá bom? Eu rezo e vocês repetem, assim, ó. Senhor Jesus, venha ao meu coração. Eu vos amo, Jesus. E quero estar sempre perto do Senhor. Amém. Baixe sua cabeça, receba o Senhor no seu coração, fique em silêncio e fale com Jesus. Muito bom, e agora vamos para a bênção final, a bênção da Sagrada Face. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte sua face para nós e se compadeça de nós, que Ele lance sobre nós a sua santa bênção. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas, fiquemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Tudo bom, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas? Vamos ver quem é que estava aí com a gente hoje no encontro com Jesus. Temos aqui então a Flávia, a Alice presente, o Miguel, muito bem, o Miguel Henri, o Alan com a Alana e o Miguelzinho, muito bem, Cristina também, Davi e... o meu óculos está péssimo hoje, Davi e Pedro, oba, o Mizeni também, a Nubuco. Nós temos também a Georgia e o Theo presente, a Isabel, muito bom, e o Nicon. A Vivian. E a Maria do Socorro. E a Maria do Socorro também. Que bom estar com vocês, que bom que vocês estão com a gente no Encontrinho com Jesus todo domingo, 11 horas da manhã. Vamos chamar o Joca para se despedir de vocês e ver agora como é que vai ser, né? Como é que vai fazer. Agora é a hora de falar com a mãe dele, né? Então, esse que é o negócio, né? Falar a verdade lá para a mãe dele, mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver, no fim vai dar certo, porque ele já até resolveu, que já deve ter feito confissão. Joca, vem cá. Oi, tudo bem? Tudo bem, gente?
Olha, eu já fiz o meu ato penitencial, pedi perdão a Deus por ter mentido, estou me sentindo até mais leve. Porque estava muito pesado ter pecado contra o Papai do Céu, estava pesando muito, sabe? E agora eu já pedi perdão, eu sei que ele me perdoou porque eu me arrependi, e eu vou falar para minha mãe a verdade, vou contar a verdade, se for para ficar de castigo eu vou ficar, vou dizer, mamãe, você tem razão, eu vou ficar de castigo sim, porque eu fiz errado mesmo, desculpe, eu não vou fazer mais, e pronto. E aí, pronto, aí a gente volta de novo a ficar bem com a mamãe, com o Papai do Céu já tá legal, e é isso, tá bom? Bom domingo para vocês, então. Maria Gavazzi também. Maria Gavazzi, oi Maria Gavazzi, tudo bem? Então, olha só, vai ficar tudo bem comigo, pode ficar tranquilo, tá bom, gente? Ó, obrigado pela torcida aí. Oi. E a Regina Marucho também, oi Regina. Então vai ficar tudo legal e um bom domingo para vocês. E até semana que vem, eu tô animado de novo. Tchau para vocês, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.